Jurassic World Reino Ameaçado já está em cartaz nos cinemas e nós vamos falar sobre ele agora. Agora não, daqui a pouco, depois do Shazukarai. Shazukarai! O novo filme dá sequência ao mundo dos dinossauros de 2015 e caramba, já faz tanto tempo assim que saiu o primeiro filme que dá continuidade à saga Jurassic Park. No novo filme nós vemos que os eventos do primeiro filme, do primeiro Jurassic World, foram respeitados, o parque deu uma zona geral, os dinossauros agora estão livres na Isla Nublar, que voltou a entrar em atividade já que era um vulcão, né, inativo e agora entrou em erupção novamente e a humanidade se vê em um dilema. A gente salva os dinossauros de uma nova extinção ou a gente deixa eles lá pra morrer, afinal de contas a gente interferiu no curso natural das coisas, os dinossauros já estavam extintos, a gente trouxe eles de volta, não é natural que existam dinossauros convivendo aqui com a gente. E agora? O que a gente faz? A gente salva eles, a gente deixa eles morrerem? Bom, no meio dessa zona toda é claro que Claire e Owen estão de volta e eles vão tentar resgatar os dinossauros e trazer a nossa querida Blue de volta. A dinâmica entre os personagens funciona muito bem, mais uma vez, né, a gente já teve um filme inteiro pra desenvolver o relacionamento deles, a personalidade deles, então aqui eles estão muito naturais. As coisas fluem muito bem entre o Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard, eles estão muito confortáveis em tela, até porque a gente não tem mais a necessidade de desenvolver a personalidade deles, a gente não precisa mais mostrar a personalidade da Claire, a gente não precisa mais mostrar o lado desleixado do Owen, por mais que esses elementos ainda estejam lá, eles já não são o foco pra gente ficar, opa, o tempo todo na cabeça, ele é desleixado, ele não se importa com as coisas, ela é muito dedicada ao trabalho, ela é uma mulher forte, eles não precisam mais ficar forçando esses elementos e agora a gente tem um tempo pra desenvolver a história e desenvolver os dois juntos. É diferente do que acontece com os novos personagens que são introduzidos, só que a gente não tem um desenvolvimento deles ao longo do filme, parece que eles ficaram tipo, não, vamos dar mais foco nos dinossauros, vamos dar mais foco nessa nova história, nesse novo capítulo de Jurassic World, e por isso a gente não vai desenvolver tanto os personagens coadjuvantes, os novos personagens desse filme, e eu senti que faltou um pouco disso. É claro que a gente vai ver Jurassic World querendo ver os dinossauros, querendo ver dinossauro comendo gente, querendo ver ação, mas falta um pouco de coerência nos personagens, porque desde o começo eles já são apresentados com como eles vão ser o restante do filme inteiro. Então, ó, essa personagem aqui é a mulher inteligente que não leva desaforo pra casa e é asiática. Esse cara aqui é o cara negro que é o alívio cômico, ele é medroso e ele é inteligente. Ah, esse aqui é burro e não sei das quantas. Essa aqui... Então, o tempo todo, esses personagens são jogados com os estereótipos, com as caricaturas deles, e elas são forçadas o tempo todo na tela. Tipo, ó, ele vai ser assim o filme inteiro. E a gente não precisa explicar, porque desde a primeira cena, ele já diz uma fala em que você entende qual é a personalidade dele. E só que fica muito caricato, é basicamente como se fosse um mesmo cara fazendo personagens diferentes, e aí ele muda o chapéu, aí ele bota um bigode, e aí você entende, ah, agora esse personagem, esse cara é esse personagem, agora é esse personagem. E eu acho que faltou um pouco de desenvolvimento que não precisava ter aprofundado nas relações infantis do personagem pra ele ter chegado dessa maneira. Mas ao longo do filme você vê que tem pontos em que poderia ser demonstrado, ó, esse cara faz isso, então nessa cena ele tinha que ser usado. Essa personagem faz isso, então nessa cena faria sentido ela fazer essa coisa aqui, e não, simplesmente, ó, desde o começo é esse meme aqui, é esse meme, e agora é esse meme. Ok, a gente não precisa do aprofundamento, como eu falei, o filme é dos dinossauros, o filme é do Owen e da Claire, mas seria mais interessante pro filme como um todo, você se sentiria mais imerso e faria mais parte daquela experiência se todos os personagens fossem bem desenvolvidos. Mas isso não quer dizer que o filme é ruim, que todos os personagens que foram apresentados foram péssimos. A gente tem uma nova personagem ali que traz uma dinâmica diferente pra franquia e que ela é meio que um plot twist, uma reviravolta no que acontece e você fica, caramba, eu não vi essa chegando. Depois que tem a revelação, você até pensa, ah, verdade, ó, já estavam dando os indícios de que isso ia acontecer, mas quando a gente tem a revelação, você fica, uou, isso muda tudo! E é interessante pra gente pensar nas implicações que isso pode ter pro futuro de Jurassic World. Agora, falando sobre esse filme, a gente tem de volta a nossa querida Blue, a Velociraptor inteligente, com empatia, que foi apresentada no primeiro Jurassic World, e aqui em O Reino Ameaçado, ela ganha muito mais destaque. É muito legal o uso que eles dão pra personagem, mais uma vez a interação dela com o Owen, você fica querendo ver mais disso, mas a gente tem muito mais dinossauros para ser apresentados, além dos clássicos dinossauros que até já apareceram na franquia, a gente tem outros dinossauros marcantes do cinema, como o Carnotauro, que tá presente aqui, e que foi um dos grandes destaques, o grande vilão do filme Dinossauros da Disney, também aparece aqui em algumas cenas bem divertidas, o T-Rex tá de volta, né, a T-Rex tá de volta, e claro, como sempre, quando aparece, é aquela cena estrondosa,
bondosa, talvez um pouco de exposição demais pra T-Rex. Ela tá ficando muito estrelinha, tá querendo aparecer demais. Eu acho que era mais legal quando ela era mais um elemento surpresa, ou tipo o elemento que vinha pra finalizar a cena de maneira grandiosa, sabe? Então você não esperava que ela fosse chegar naquele momento e ela chegava e detonava com tudo. E aqui, em alguns momentos, você até espera aquela repetição e ela perde um pouco do impacto que deveria ter. Mas a gente tem outros dinossauros tão absurdos que vão aparecendo e que roubam o momento. Algumas coisas são convenientes demais em Jurassic World Reino Ameaçado. Então a gente tem personagens que agem de uma maneira durante o filme todo, mas quando precisa daquele artifício pro roteiro funcionar, ele muda completamente o modo como ele agia. E personagens que fazem coisas que não fazem sentido, mas para que o roteiro aconteça. Tá certo que Jurassic Park tem essa característica de ter personagens que fazem burrice, de ter personagens que fazem coisas que você fala, mano, isso não vai dar certo, o cara não faz isso, o cara faz e você já sabe. E aí acontece isso aqui também, só que é de um nível que parece que é for dummies, sabe? É exagerado, é pra deixar na cara que, ó, esse cara aqui, ó, gente, esse cara aqui tá fazendo coisa errada. Olha só esse cara aqui fazendo coisa errada. Você, beleza, entendi, esse cara vai se ferrar. Vai se ferrar, mas olha só, é errado que isso aí que tá fazendo. Beleza, já tem, esse cara aí vai se ferrar muito, porque, ó, é muito errado. Aí você, tá bom, cara, eu já entendi, não precisa mais ficar forçando esse negócio aí. Como aquela história lá do que eu falei, de que eles jogavam as características dos personagens na cara, eles também expõem muito algumas situações em que você fica, eu já entendi o que você quer dizer, rapaz. Bora pra próxima cena aí que eu quero ver o Carnotauro comendo a cabeça desse maluco. Apesar disso, de eu falar que eles enrolam em alguns momentos ali pra expor demais o roteiro, pra expor demais esse artifício, o filme é muito dinâmico. O tempo todo tá acontecendo alguma coisa e o clima que o J.A. Bayona conseguiu dar foi absurdo. Desde o início, quando ele assumiu a direção do segundo filme, ele falou que queria dar aquele clima da cena dos Velociraptors de Jurassic Park. Ele queria que a gente sentisse aquela tensão, aquele clima sombrio, e ele conseguiu isso. A fotografia ajudou bastante, os efeitos especiais também, e também a trilha sonora ajudam a ambientar o filme, a deixar a gente naquele clima de suspense. Mas o modo como as cenas de tensão foram conduzidas é um grande destaque. O Bayona conseguiu deixar todo o filme com um senso de emergência muito grande, com um senso de tensão, com um senso de suspense o tempo todo, cara. Então o tempo todo você acha que todo mundo vai morrer. O tempo todo você acha que os dinossauros vão comer todo mundo, que vai dar tudo errado. Isso é muito legal, cara. O tempo todo você tá ali na ponta da cadeira, você tá, meu Deus, vai dar tudo errado, todo mundo vai morrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E o modo como as soluções aparecem também são bem criativas. Isso é um ponto muito positivo. É o que eu falei, por mais que eu quisesse ter personagens sendo desenvolvidos, o foco são os dinossauros, cara. Você já tem relações humanas em filmes demais por aí. Vamos ver dinossauro, porque é o destaque. E a gente demorou 3 anos, né? 3 anos pra chegar no segundo filme e tem que ter essa coisa mesmo. Genetic power has now been unleashed. You can't put it back in the box. Outra coisa que eles conseguiram fazer muito bem foi desenvolver o sentimento de empatia com os dinossauros. Como eu falei, a gente tá naquele dilema de que a gente trouxe os dinossauros de volta, e aí vai ser nossa responsabilidade de novo, uma nova extinção, a gente vai salvar eles, o que a gente vai fazer? E o tempo todo você fica com esse peso junto com os personagens. Você sente o drama de deixar um dinossauro pra morrer, você sente um drama de um dinossauro que é abandonado numa ilha, e você fica, cara, não pode, mas o que a gente vai fazer? Eu não vou levar pra casa, essa porra aí não cabe. E aí fica naquele dilema, o que a gente faz? Né? E os personagens se veem o tempo todo com isso, as soluções que eles dão pra esses problemas também são bem legais, são bem filosóficas, são bonitas de se ver. E a gente tem, além, é claro, dos dinossauros, que são o grande trunfo, o grande diferencial, a gente tem vilões humanos. A gente sempre teve vilões humanos em Jurassic Park, não é novidade, tipo, agora o cara entregou o roteiro. Não, tem vilão humano ali, você não demora pra saber quem é, você sabe logo de cara, só falta o cara tá com uma plaquinha no pescoço, eu sou mal, você sabe quem é o vilão do filme logo de cara, mas o modo como as coisas vão acontecendo ali são interessantes, e como eu falei, tem personagens ali que dão um plot twist pro que pode acontecer no futuro, e você fica, uou, será que esse vilão já estava relacionado com isso? Será que esse vilão já sabia disso? Será que esse vilão usou desse artifício pra que ele conseguisse alcançar os objetivos dele? Então é bem bacana, mas de novo a conveniência de tipo, esse vilão aqui é um gênio, esse vilão aqui fez isso e ele é muito bom. E aí acontece alguma coisa e... Meu Deus, que cara bom,
Que cara burro, tem... Não dá pra acreditar nessas coisas. Mas a gente tá falando de um filme que trouxe dinossauros de volta com o sangue da picada do mosquito. Então não dá pra gente falar que as coisas têm que ser perfeitas, as coisas têm que funcionar da maneira adequada. Apesar de que, por exemplo, no primeiro Jurassic Park, as coisas eram mais coesas, né? Esse filme aqui consegue manter um nível, uma linha que funciona. A história funciona naquela linha. Ela não é perfeita, a linha às vezes tem os seus altos e baixos, mas é uma linha que te deixa satisfeito. É um filme muito divertido. Acho que eu já falei, se eu não falei agora, eu acho que é o filme mais divertido de todos da franquia Jurassic. Desde o primeiro tem um clima de tensão, tem um clima de suspense e dá aquela contemplação da gente tá vendo dinossauros de verdade pela primeira vez, porque é isso que o primeiro filme conseguiu fazer. Não, os dinossauros são desse jeito, mano. E aqui eles tinham que trazer coisas a mais, então a gente teve o elemento genético sendo introduzido, a gente teve umas relações humanas novas e que vão dar uma dinâmica diferente pro futuro. Então o filme, ele é muito divertido. As cenas em que ele tem que dar medo, ele dá muito medo. As cenas que são engraçadas, elas são bem engraçadas mesmo. A gente tem muito alívio cômico, a gente tem muitos personagens engraçados, a gente tem muita burrice que faz você rir, a gente tem situações improváveis que fazem você rir. Então é um filme que, no geral, o saldo é muito positivo. Eu acho que a experiência cinematográfica enriquece ainda mais isso. Tem cenas muito bonitas pra você admirar no cinema, a trilha sonora é muito legal, principalmente você assiste em uma sala que tem aquele mapeamento sonoro, aquele mapeamento acústico. Então as cenas em que tem alguém correndo na sua frente e tem um dinossauro chegando por trás, você escuta o dinossauro antes, enquanto tá acontecendo uma coisa, você... O que tá acontecendo aqui? Tem alguma coisa que... aqui atrás é um dinossauro! Você consegue sentir essas nuances. O filme foi muito bem editado, muito bem construído, muito bem mixado, para que tudo isso funcionasse como uma experiência cinematográfica. Apesar de resgatar conceitos da franquia clássica, ele ainda dá continuidade a essa franquia. E ele deixa bem claro, essa é uma nova, é um novo capítulo da história de Jurassic World. A gente tá homenageando Jurassic Park, mas ainda é Jurassic World e vai continuar sendo Jurassic World daqui pra frente. A gente não vai voltar com o antigo universo, não. Lidem com isso. E o filme deixa coisas em aberto que deixam a gente ainda mais ansioso pelo que vem pelo futuro. Porque agora, meu irmão, agora você tem que ver o filme pra saber o que acontece. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa análise. Não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar aí embaixo o que vocês esperam do futuro e desse filme de Jurassic World. Também sigam a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais. Me segue lá também. É isso e que a força esteja com vocês. As coisas fluem muito bem entre... O nome do Senhor das Estrelas, doido, é Chris também, pô. Chris Pratt, desgraça. E por isso a gente não vai desenvolver tantos outros Chris Pratt, personagens. É Chris também, pô. Mas faltou um pouco de Chris Pratt, desgraça.